fazer uma observação em cima do que ele falou. Eu queria só fazer uma observação em cima do que ele falou. Nós temos que considerar que existe um rio, a vida segue a água. Nós temos que fazer também um corredor ecológico, unindo essas 3 unidades de conservação que foi mencionada aqui: o Jericinó Mendanha, o Parque Estadual da Pedra Branca e a Floresta da Tijuca. Um meio de unir a Floresta da Pedra Branca ao Jericinó Mendanha é a restauração de um rio que é o nosso rio de integração intermunicipal, né? Que é o Rio Sarapuí. O Rio Sarapuí nasce limpo na Floresta da Pedra Branca e vai desaguar imundo na Baía de Guanabara. E um dos afluentes do Rio Sarapuí é exatamente essa nascente que o Abílio citou antes. Começar da senhora Andréia, boa tarde, né? Participou com a gente no nascimento dessa ação, lá naquela reunião que nós tivemos na Rodrigo Silva. Se eu não me engano, a pergunta foi, André, se nós estamos acompanhando a complementação do primeiro estudo apresentado, ou seja, a elaboração do EIA-RIMA pela FGV Projetos, é isso? Se não... Não, eu estou ouvindo. Não, dá para responder. Gostaria de saber se está sendo feito algum acompanhamento paralelo a alguma medida a ser tomada com relação aos profissionais que elaboraram um laudo duvidoso e tendencioso, de forma que estaria favorecendo a interesses obscuros, porque, baseado no laudo do Jardim Botânico e do próprio GAT, a gente vê que há contradições. Então, essas pessoas que assinam esses laudos, eles têm que responder, de alguma forma, perante a legislação, né? E eu gostaria de saber se o Ministério Público está acompanhando isso, se está sendo tomada alguma providência. Perfeito, Andréia. Em relação ao conteúdo do projeto, nós questionamos até, primeiro na ação civil pública, depois na réplica e nas contrarrazões, dizendo o tempo todo que ele não faz as vezes de um EIA-RIMA, ou seja, ele não substitui o EIA-RIMA pela metodologia empregada, ou seja, ele não fez um levantamento detalhado, um inventário fitossociológico, fitofisionômico da flora. Ou seja, então, você atestar a viabilidade ambiental sem ter essas informações, não se coaduna, não se compatibiliza com o estudo de impacto ambiental. Além da questão da flora, da fauna, que também não foi considerado, como o senhor falou, espécies ameaçadas de extinção. Ele apenas diz o estudo preliminar de viabilidade ambiental, esse PVA, que é possível que existam, mas ele, numa passagem, no seu final, no produto final, ele diz, outros estudos poderão complementar. Então, ele ressalvou o caráter dele superficial. E o problema talvez tenha surgido no momento que o empreendedor considerou esse estudo o suficiente para requerer uma licença prévia e o órgão ambiental ter considerado esse estudo suficiente para obter licença prévia. Foi instaurado no Ministério Público uma investigação direta, uma investigação criminal, porque a Lei de Crimes Ambientais, no artigo 69A, diz que falsificar ou omitir informações relevantes de estudo do impacto ambiental. Está sendo conduzida, eu não posso citar nomes, até está sendo gravado, e aí tem até por problemas correcionais, o Conselho Nacional do Ministério Público tem algumas vedações nesse sentido, mas estão sendo investigados, por exemplo, autoridades da SECA foram ouvidas, pesquisadores,
e está tramitando. É claro que não teve um desfecho, mas nós, justamente como a senhora colocou, por termos um estudo do IJB, da DIBAP, da SMAC, do comitê, do próprio CONSEMAC, aquele parecer do CONSEMAC, que a senhora vereadora colocou muito bem aqui, eu tive acesso, não foi publicado, nós ficamos com essa dúvida se ele realmente foi revogado ou se simplesmente não foi publicado. Então, nós aproveitamos essas informações, além do parecer do GAT, e estamos, sim, apurando, até porque já temos alguns precedentes, não de decisões judiciais, mas de denúncias oferecidas pelo próprio GAEMA, esse grupo de apoio especializado, contra autoridades por vícios em licenciamento, ou seja, informações enganosas em estudos. Aconteceu isso no empreendimento no Norte Fluminense, até servidores de órgãos ambientais foram denunciados. Na região dos Lagos, isso foi feito recentemente, e até aqui no Rio, num caso envolvendo um grande empreendimento, também foi denunciado não só o empreendedor, na verdade a consultoria, que deve ter independência, ela não pode ser manipulada, ela não pode justificar uma tomada de decisão, ela tem que ter independência suficiente para sustentar do ponto de vista técnico, ainda que não agrade o contratante. Então, tem sim uma investigação em curso. Eu queria falar um pouco sobre a questão que a Andréa levantou e também a Mônica em relação à vizinhança, né? Obviamente que o impacto da conservação, da transformação daquela área num parque, numa área também que leva em consideração lazer, ao ar livre, entretenimento, instrumentos de atividades lúdicas, etc., não ia se restringir apenas àquela região da cidade, inclusive citando municípios muito populosos, muito próximos dali, como São João de Meriti, Nilópolis, também com as mesmas características, né, de áreas com poucas praças, pouca arborização, então o impacto seria fora, inclusive, no município do Rio de Janeiro. Tá? Só para se ter uma ideia, imagine o impacto positivo que teve o Parque de Madureira, que é uma pequena faixa de terra, muito menor do que Camboatá, tá? E foi tão bem recebido, tão importante na qualidade de vida daquelas populações, tão usada na eleição municipal, para quem acompanhou os programas eleitorais, né? Comparativamente também ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro, né? Visitado hoje por cerca de 700 mil pessoas por ano, né? E é uma área de cerca de 150 hectares, sem considerar aquela área do horto que tem esse litígio. Camboatá tem 200 hectares. O Jardim Botânico, dos 150 hectares, menos da metade, uns 60 hectares, são áreas disponíveis à visitação pública. Camboatá tem cerca de 100 hectares no entorno dos 100 hectares de floresta, já degradados, que poderiam servir esses instrumentos todos de ciclovias, quadras esportivas, etc. Então, o potencial de uma área dessa, não só para a conservação dessa floresta ainda em bom estado de conservação, numa parte que poderia ser mais intangível, pelo menos no início, até resolver o problema dos dispositivos aí não detonados, mas nesse entorno já, de certa maneira, degradado, seria imenso naquela região da cidade, tão carente de áreas dessa natureza. Então, é quase que um milagre que sobrou aquilo ali, porque numa área tão densamente populada, na beira da Avenida Brasil, você ter uma conformação, um desenho tão favorável para criar uma área desse tipo. Tá? Então, respondendo à pergunta de vocês, eu acho que o impacto positivo, não só em Deodoro, Guadalupe, Ricardo de Albuquerque, mas nos municípios também próximos, Nilópolis, Nova Iguaçu, São João do Meriti, será imenso. Então, essa bandeira de que não é só contra o autódromo se pensa em outra locação, mas aproveitar essa onda e transformar aquela área numa área também muito favorável para a qualidade de vida da população, como é o Parque Lage, como é o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, na Zona Sul. Eu só acrescentaria a essas últimas palavras do Rogério a importância da área do Camboatá como um local onde a Prefeitura, a Secretaria do Meio Ambiente, vai se estabelecer naquela zona que está completamente ausente. Né? A partir dessa área, pode se estabelecer várias atividades também de conservação,
articulação, ações de restauração, uma série... Né? Lazer, esporte, caminhada, e que a presença da prefeitura naquele espaço só vai ser facilitador. Né? Eu queria também colocar, em relação à pergunta sobre mesada de samba, sim, existe uma legislação própria para isso e que exige que, em áreas onde foi detectada a presença de espécie ameaçada de extinção, tem que ser avaliado a viabilidade da permanência daquelas populações locais. Essa é uma exigência da legislação. Você me complementa, sim. Somente para complementar aqui, eu acho que da mesma maneira que a flora foi solicitado pelo Ministério Público um estudo mais detalhado, e nós fizemos dentro do possível, devido à dificuldade, a parte de fauna, eu acho que outras instituições do Rio de Janeiro tem excelentes instituições para estudos faunísticos, né, nas universidades principalmente, seria merecedora de estudos mais detalhados que todos os relatos que nós temos de moradores da região. Até o rapaz que falou ali, que também é do bairro lá, que tem raposas, que são cachorros do mato, na realidade. Encontramos vestígios, pegadas e fezes de outros mamíferos lá, parece que tem capivara, opaca, coisa de mau porte, tem aves de grande porte. Então, a parte de fauna não está bem caracterizada, no meu ponto de vista, e mereceria o mesmo tratamento que a parte de flora que o Ministério Público nos solicitou para fazer os estudos. Sim. Desculpa, eu pensei que nós fôssemos seguir a ordem de perguntas, por isso que eu fui passando, mas se fosse por palestrante, eu teria respondido o senhor Márcio e o senhor Jeová e a senhora Mônica. Por isso que eu passei, eu não esqueci, não. É porque eu pensei que fosse por pergunta, anotei por pergunta. Então, eu vou fechar, e aí teve uma pergunta para o senhor também. Eu acho que dá para abordar tudo de uma vez. A pergunta do senhor Licínio, eu acredito que seja a mesma do senhor Márcio, ou seja, da eficácia vinculante da audiência pública, botando um termo mais jurídico, ou seja, é pro forma, é formalidade, é uma mera etapa desvinculada de qualquer consideração e avaliação. O Ministério Público acredita que não, assim, embora a resolução CONAMA diga submetido à audiência pública, à participação pública, essa participação pública, ela não é simplesmente para expor os impactos, ou seja, o que a área de influência direta e indireta vai sofrer se a poluição sonora... Não basta simplesmente comunicar, olha, haverá tantos decibéis no período de prova, no cartódromo haverá isso. Na verdade, a manifestação pública ela é para a ciência, ou seja, a publicidade, que é inerente ao estudo de impacto ambiental, ao licenciamento, e aí... A partir da publicidade, você está instruído para poder questionar. E aí a importância de órgãos técnicos até para instruir e capitanear e canalizar o debate para questões mais técnicas. Ou seja, olha, a viabilidade ambiental é questionável por isso. Do ponto de vista social, não pode ser implementado por isso. E como é que você pode amarrar juridicamente o posicionamento do órgão ambiental a essas questões? A legislação seguida, conforme o STJ tem considerado, você obriga o órgão ambiental, ainda que não faça extensivamente, ele tem que abordar os questionamentos. E essas razões de decidir, ou seja, porque ele faz uma análise de cada questionamento feito pela sociedade civil, ele tem que rebater uma a uma. Se, ao final, ele conceder a licença, rebatendo todas e justificando, olha, o empreendimento tem que sair aqui por isso, 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 e vir com uma argumentação que, se tratando de ciências mais exatas, você pode questionar, ou seja, num raciocínio silogístico, bom, essas premissas não estão coincidindo com a conclusão. Você diz que a área é ambientalmente relevante, mas diz que esses impactos podem ser mitigados a médio e longo prazo, mas e as perdas ambientais? Então, essa fundamentação do órgão ambiental, ela vincula sim, e ela praticamente incorpora a licença, e o judiciário, e aí assim, os poucos precedentes que eu vi, e confesso que a jurisprudência, pelo que eu tenho conhecimento, não tem avançado muito, não tornar isso pro forma. Alguns precedentes dizem, não, as razões de decidir são fiscalizáveis. Se elas não correspondem à verdade, caça a licença novamente, suspende a eficácia da licença, porque no plano da validade ela não se sustenta.
Mas a gente parece que está num momento de transição, parece que a jurisprudência antes era só pro forma, ouvia e seguia adiante. Agora, por alguns precedentes, principalmente da STJ, ainda isolados, mas interpretando a legislação como ela deve ser interpretada, à luz da Constituição, e não a Constituição conforme a legislação, dizendo, olha, não, a população ela tem que ser ouvida, esses comentários técnicos têm que ser levados em consideração. Nesse caso, esperamos que o Judiciário, se os estudos, partindo do pressuposto de que lá na frente tem uma audiência pública que vai ter, e o órgão ambiental não considere tudo isso aqui que a gente falou hoje, esperamos, e aí não é o MP que julga, é o Judiciário, que o Judiciário tenha essa sensibilidade ambiental e essa técnica, essa preocupação com o ordenamento para dizer, olha, foi o que eu falei naquela hora, a obrigação não é de apresentar estudo e cumprir formalidade, a obrigação é de apresentar estudo e considerar as críticas e ter uma licença realmente rígida, ou seja, uma licença válida em todos os seus pressupostos. Então, é uma luta que vai ser travada. Na semana passada foi apresentado um projeto de lei na Alerj, pelo deputado, não é propaganda, porque foi mesmo, pelo deputado Freixo, Conte Bittencourt e Luiz Paulo Correia da Rocha, justamente prevendo no âmbito estadual uma nova legislação em que a etapa da audiência pública ela vai estar totalmente regrada. Ou seja, vai ter além do que já existe, vai ter uma vinculação maior do órgão ambiental. Vamos torcer para que esse projeto lá na frente passe. O que a senhora Mônica Lima falou de sinergia, concordo plenamente. Isso tem que ser levado em consideração, até porque também a resolução CONAMA diz cumulatividade e sinergia, ou seja, não é só um impacto do autódromo, são de outros empreendimentos, você tem que somar isso no licenciamento e para fins de avaliação de estudo. E o que o senhor Jeová colocou aqui quanto ao reflorestamento, o Ministério Público também concorda, ou seja, não faz sentido, ainda que você diga, bom, é um autódromo parque, e a pergunta da vereadora Sônia Rabelo foi perfeita, porque a gente também tinha essa dúvida. É conciliável? Até que ponto? E parece que são, nessas circunstâncias, excludentes, ou seja, não se harmoniza bem, não é um casamento, está mais para uma luta, assim, não está... linguagem, eu pergunto a metáfora, mas parece que é isso mesmo. Então, faz muito mais sentido você priorizar e escolher uma área degradada, e já que a função é de autódromo parque, você reflorestar, do que você optar por uma área verde, degradar e usar a medida mitigadora em outra. Porque, assim, eu vislumbro, o Ministério Público, eu sempre tenho que falar o Ministério Público, vislumbra aí até um conflito intergeracional, ou seja, o meio ambiente ele tem essa tônica, ele tem essa peculiaridade, ou seja, o que nós fazemos agora para a próxima geração. Então, mas a nossa geração também merece desfrutar do meio ambiente. Então, de nada adianta você degradar essa área agora e falar, não, vamos prever medidas mitigadoras de reflorestamento a médio e longo prazo. Você até deixou um legado, mas você prejudicou uma geração a pretexto e desnecessariamente, porque você poderia manter um patrimônio já existente sem degradar